Na passada eu fiz alguns stories falando a respeito da necessidade de nos atermos à ratificação das áreas rurais em faixa de fronteira. E aí eu recebi alguns questionamentos que acontecem na vida, na prática, no dia a dia, tanto de produtores quanto de profissionais que trabalham na área. Essas dúvidas, senhores, elas são legítimas, porque a lei, apesar dela ser curta, a Lei 13.178 de 2015, que determina a necessidade de fazer essa ratificação, apesar dela ser curta, a redação é truncada, é uma redação ruim de interpretação. Então, eu julgo todas essas dúvidas legítimas. Então, eu vou tentar esclarecer aqui as questões que eu observo na prática, as questões que eu converso com outros colegas, com registradores, tentando elucidar ao máximo o ato da ratificação, tá certo? Nós precisamos compreender o que é faixa de fronteira. Daí os senhores podem virar para mim e falar, Andréia, não precisa. Não precisa porque eu sei que é a divisão com outra nação, com outro país. Pois é, senhores, mas saber disso não é o suficiente, porque nós precisamos compreender o que a nossa legislação vigente considera como faixa de fronteira. E a nossa legislação vigente considera como faixa de fronteira toda a extensão de terra ao longo do território brasileiro de 150 quilômetros. Eu brinco falando para dentro do Brasil. Para dentro, nós não temos nada a ver com as outras nações. Então, a faixa de fronteira é 150 quilômetros para dentro da nossa nação. Pois bem, por que é importante saber disso? Porque em outros momentos da história, essa faixa de fronteira já foi de 66 quilômetros, já foi de 100 quilômetros. Tanto é que dentro da legislação consta lá um cronograma sobre os períodos da história, os anos em que foi considerado a faixa de fronteira de 66 quilômetros, de 100 quilômetros, porque dependendo da análise da propriedade rural, esses dados são importantes, tá certo? Pois bem, contextualizar ainda, e para que os senhores consigam entender um procedimento uma análise que nós fazemos hoje na prestação do nosso serviço ou na qualidade de produto rural, é importante nós compreendermos que, no período colonial, as terras, elas pertenciam à coroa portuguesa e elas eram doadas por meio das sesmarias, em regra, sempre sob a soberania do rei. Pois bem, no Brasil Império, ou no Estado Imperial Brasileiro, foi criada a Lei de Terras, em 1850. E essa lei, ela determinou que as terras devolutas, elas não seriam mais doadas. Elas teriam que ser compradas do governo. Então, quem quisesse terra tinha que comprar do governo. E aí, o Brasil virou república. Quando o Brasil vira república, essas terras devolutas sem dono, elas se consolidam na propriedade, vamos dizer assim, do governo. Então, senhores, quando nós analisamos a cadeia dominial, porque a cadeia dominial é um dos documentos comuns em todos os 11 estados brasileiros que têm fronteira, que estão realizando essa ratificação, a cadeia dominial é um documento comum, solicitado por todos. Nós precisamos entender que lá na ponta, o título originário, ou original, como queiram, tem estados que falam título original ou título originário, esse título, ele tem que vir do público, seja da coroa portuguesa, seja do Brasil Império, seja já como governo república. Quando nós pegamos uma cadeia dominial e o primeiro título lá, o título originário ou título original, é de um particular para o outro, está errado, tá bom? Só fazendo um parêntese, mas voltando às dúvidas. Eu entendi o que é faixa de fronteira, mas o que é essa ratificação que eu tenho que fazer agora? Senhores, a ratificação, ela é um procedimento que tem como objetivo confirmar a validade dos títulos de propriedade das áreas rurais nessa faixa de fronteira e, por consequência, localizar os atuais proprietários. Aí os senhores podem me perguntar ainda, como que se dará? Como que será feita? Antigamente, senhores, sim, porque essa ratificação não é a primeira vez que ela é feita na história, já foi feita em outros momentos. Ela era feita, o responsável por ela era o INCRA. Contudo, a Lei 13.178 de 2015, ela transferiu essa responsabilidade para os cartórios de registros de imóveis.
E por isso que nós estamos aqui com tantas dúvidas, né? Até que esse procedimento tenha os protocolos devidos e nós não tenhamos tantas dúvidas assim. Basta eu levar até o cartório de registro de imóveis os documentos que eles solicitam para fazer essa ratificação, tá certo? Senhores, teoricamente sim. A ratificação, o ato cartorário que se dará essa ratificação é a averbação. Então, levando até o cartório de registro de imóveis todos os documentos que eles solicitam, o cartório irá averbar essa ratificação. Acontece que nesse passo tão simples é aqui que as coisas se complicam. Por quê? Porque apesar da lei trazer critérios para essa ratificação, os critérios específicos, eles deverão ser regulamentados pelos tribunais de justiça de cada estado. Por quê? Porque cada estado possui as suas peculiaridades. E quem faz essas normas, esses regulamentos, é a Corregedoria Geral de Justiça. Existem alguns estados que estão mais adiantados com essas regulamentações, que em regra são feitas por meio de provimentos. Então, a Corregedoria Geral dos estados irão editar provimentos regulamentando como se dará o ato de fato naquele estado. E aí, para nós que atuamos no Brasil inteiro, nós precisamos estar atento a cada obrigatoriedade. Porque, por exemplo, tem estados que são mais burocráticos, tem estados que são menos burocráticos, tem estados que exigem a presença de um advogado, tem estados que não exigem a presença de um advogado. Então, senhores, são uma série de pontos que ainda são nebulosos até mesmo para os registradores, para os cartórios de registro de imóveis. Nós vamos elucidando com o tempo e conforme as demandas e a necessidade vai nos chamando. Por quê? Porque os cartórios, não tenham dúvidas que eles são muito mais criteriosos do que as ratificações que foram feitas pelo INCRA em outrora. Vamos dizer assim, eu não tenho a menor dúvida que os critérios de análises documentais serão muito mais criteriosos do que já foram em outro momento. E aqui nós precisamos estar bem atentos a respeito de todas as obrigatoriedades, de os rolos de documentos e, de fato, da necessidade, se nós julgarmos dispensáveis, questionar se de fato aquele documento é necessário para esse ato, enfim. É um serviço que deve ser colaborativo, né? Estamos todos do mesmo lado, no mesmo barco. Estou te ouvindo, mas eu estou muito tranquila quanto a isso, porque a minha chácara, a minha fazenda, o meu sítio, está localizado no município que não faz fronteira com nenhuma outra nação. Não tem rio que divide com uma outra nação, não tem nada disso. O município vizinho, ele até faz fronteira, mas o município no qual a minha chácara está localizada não faz fronteira com nada, é tudo Brasil. Senhores, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque como o Brasil considera 150 quilômetros como faixa de fronteira, existem estados que esses 150 quilômetros abarcam 5, 6, 8 municípios. Então, os senhores precisam de fato confirmar, consultar se a propriedade dos senhores não precisa fazer essa ratificação, porque eu entendo que quando nós falamos ratificação em áreas rurais, em faixa de fronteira, essa palavra fronteira remete o quê? Como se estivesse ali na divisa, né? Só se que estivessem ali na divisa. E não é assim que funciona. Para os senhores terem essa certeza se o imóvel dos senhores está ou não localizado dentro dessa faixa, existem 2 sites, o do IBGE e o do Registro de Imóveis do Brasil, que constam essas informações. Eu prefiro o site do Registro de Imóveis do Brasil, porque lá é possível localizar a propriedade, exatamente a propriedade que nós estamos interessados em saber, tá? Outro ponto muito importante, Andréia, a minha propriedade, ela pega 2 municípios e um desses municípios é considerado faixa de fronteira e o outro município não é considerado faixa de fronteira. E aí? Eu preciso fazer essa ratificação? Eu sou dispensado? Como que acontece? Nesses casos, senhores, eu os oriento a ver o provimento elaborado pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria do Tribunal de Justiça dos Estados, para saber quais as diretrizes que eles colocaram para esses casos, tá certo? Pois bem, eu fui falar com meu avô e com meu pai e eles me disseram que essa ratificação já foi feita há um tempão aí atrás. Inclusive, eles têm um papel do INCRA constando lá a ratificação da área. É necessário fazer tudo de novo ou esse papel vale? Olha que coisa boa, senhores, não é preciso fazer novamente. Como eu mencionei, o INCRA
era o responsável por fazer essa ratificação anteriormente, mas o que acontece muito é que as pessoas pegavam esse documento e guardavam, né? Não levavam para averbar na matrícula dos imóveis. Então, o que deve ser feito agora é pegar esse documento emitido pelo INCRA e levar ao cartório de registro de imóveis para que seja realizada a averbação na matrícula. É claro, sobre o crivo do registrador, né? Mas, teoricamente, em regra, não precisa fazer novamente. Eu já entendi que todo mundo que está nessa faixa de fronteira, que tem imóveis rurais nessa faixa, precisa fazer essa ratificação. Mas, existe algum grupo que está isento, que não precisa fazer essa ratificação? Pois é, senhores, por incrível que pareça, existe. As terras indígenas, as terras quilombolas, as enfiteuses, que são pessoas que têm direitos reais sobre bens públicos, os casos que já possuem ratificação, que é o exemplo que eu dei anteriormente, que já possui o título, basta realizar a averbação na matrícula, e os assentamentos federais, que têm o título emitido pelo INCRA. Eu quero fazer uma observação a respeito dos assentamentos federais, que têm os títulos emitidos pelo INCRA. Eu acho interessante, sempre que for assentamento, confirmar a respeito da necessidade ou não de fazer essa ratificação, porque dependendo do estado existe muita confusão a respeito do órgão que está dando ali a titularidade, às vezes mudou no meio do caminho, enfim, senhores, sempre existem alguns imbróglios referente a assentamentos, então acho interessante confirmar se de fato não há necessidade de fazer ratificação, tá? Mas são esses 5 grupos, teoricamente, que não precisam de realizar esse ato. Daí os senhores podem me perguntar, Andréia, eu quero saber até quando que eu posso fazer essa ratificação. Existe algum prazo correndo? Senhores, quando falamos de prazo, existem 3 cenários. O primeiro cenário são para as propriedades com menos de 15 módulos fiscais. Essas propriedades, elas não possuem um prazo para realizar o ato, mas o ato, ele permanece sendo obrigatório. Outra coisa muito importante, o fato de não existir um prazo hoje, outubro de 2024, não significa que eles não possam instituir um prazo, o que é muito provável, tá? Então, fiquemos espertos. Pois bem, segundo cenário, as propriedades com mais de 15 módulos fiscais e com até 2.500 hectares. Essas propriedades, elas sim, senhores, possuem um prazo vigente correndo, que é outubro de 2025, ou seja, elas têm aí 1 ano para realizar esse ato. Salvo engano, é 22 ou 25 de outubro de 2025, tá? Terceiro cenário, são as propriedades com mais de 2.500 hectares. A legislação, ela também não traz um prazo para a realização da ratificação dessas áreas com mais de 2.500 hectares. Contudo, senhores, a legislação, ela impõe uma obrigatoriedade, que é a autorização do Congresso Nacional para que essas ratificações sejam feitas. E aí, tudo se torna mais burocrático. Por quê? Porque, diferente do que já me questionaram, os cartórios de registros de imóveis, pelo menos até agora, eles não são obrigados a conseguirem essa autorização junto ao Congresso Nacional. A obrigatoriedade de emitir essa autorização, de conseguir essa autorização, são dos produtores rurais. Os produtores rurais, eles apenas irão levar até o balcão dos cartórios todos os documentos, incluindo a autorização da ratificação pelo Congresso Nacional. Teoricamente, como que deveria ocorrer essa autorização? O Congresso deveria disponibilizar um espaço no qual nós iríamos submeter os nossos documentos, os documentos das propriedades que são exigidos, para que ele autorizasse essa ratificação ou solicitasse mais documentos ou não autorizasse, enfim, desse o status que fosse lá. Acontece que isso não está acontecendo na prática. Quando nós entramos em contato com o Congresso Nacional, são informações desencontradas e não raro eles nos mandam entrar em contato com o INCRA para resolver essa questão, né? Fala imóvel rural, vai no INCRA. Mas não é bem assim. Por quê? Porque a legislação, a Lei 13.178, de
2015, ela dá as diretrizes gerais, ela não esmiuça. E uma das diretrizes, um dispositivo legal, deixa claro que o Congresso Nacional, eu vou ler aqui, eu separei, que diz o seguinte, o dispositivo: o encaminhamento ao Congresso Nacional para o fim disposto no parágrafo 6º, que é a autorização, dar-se-á nos termos do regulamento. Que regulamento, senhores? A dúvida, o questionamento que fica é: que regulamento? Acreditamos que seja qual? O regulamento feito pelas corregedorias dos tribunais estaduais, né? Então, esperamos que as corregedorias se atentem para essa necessidade de colocar como que se dará, o que é uma pena, porque seria interessante que estivesse na lei, já que o Congresso Nacional é um só, não é um para cada estado, se desse na lei como que de fato aconteceria essa autorização e não nos criasse uma expectativa de que seria criado um espaço para submeter e nada disso, né? Porque foi o que foi fomentado durante os vários esclarecimentos que temos aí dispostos pela internet e até mesmo em ligações o que nós conseguimos. Porque, senhores, o que é de todo mundo, e aqui abrindo um parêntese, né? O que é de todo mundo não é de ninguém. Então, quando nós ligamos para ter uma informação mais acertada, ninguém se compromete a nos dizer de fato como aquilo deve acontecer. E aí nós ficamos nesse limbo. Pois bem, para finalizar, senhores, eu vou responder duas perguntas que eu recebo com muita frequência e que a resposta é bem direta. A primeira é a seguinte: Andréia, se eu não realizar essa ratificação, eu fico impedido ou impedida de vender a minha propriedade, de realizar negócios com a minha propriedade? E a resposta é a seguinte, senhores: não, os senhores não ficam impedidos de vender a propriedade, de realizar negócios com a propriedade, se essa ratificação não for feita. Não existe uma condicionante aqui, tá ok? Segunda, Andréia, se eu não realizar essa ratificação, se eu esquecer por algum motivo, a multa é muito alta? É muito pesada? Senhores, e aí eu respondo com muito pesar de que a penalidade para quem não faz a ratificação não é pecuniária, não é a multa. A penalidade é a perda da propriedade. Aí os senhores podem pensar, mas André, que exagero, como assim? Pois é a perda da propriedade. Na lei lá consta muito claro que o órgão federal irá solicitar direto ao cartório de registro de imóveis que o bem seja incorporado para a União. E aí, senhores, na legislação não traz nada informando que o até então proprietário será notificado para regularizar ou apresentar defesa ou qualquer coisa parecida. Não diz nada disso. E eu acredito que eles não irão fazer nada disso. Outro ponto que eu acabei de lembrar. Na legislação, existe um dispositivo que fala que no prazo de 10 anos, que os proprietários de imóveis rurais com mais de 15 módulos fiscais, se no prazo de 10 anos eles não regularizarem o inciso 1 e 2, e esse inciso 1 e 2 ele fala sobre o georreferenciamento e sobre a atualização do cadastro do SNCR. Então fala lá, se em 10 anos não regularizar o inciso 1 e 2, o órgão federal solicitará que o bem seja incorporado para a União. E aqui eu acho muito importante nós nos atentarmos para o que eles consideram como atualização e regularização. O que eles consideram atualização do cadastro do SNCR junto ao INCRA e a questão do georreferenciamento. Porque pode acontecer de nós acharmos que está tudo redondo, a propriedade dos nossos clientes e as nossas, está tudo ok, não existe nenhum problema, e daqui a 10 anos constatar que a propriedade foi transferida para a União porque o georreferenciamento não tinha sido feito daquela forma que eles consideravam que era válido. Isso é um risco, viu, senhores? Muito grande. Eu penso que são essas as considerações que eu tinha para fazer a respeito dessa legislação. Eu achei que o vídeo ia ficar mais curto, me perdoem, mas tentei ser mais breve o possível. E, senhores, como eu sempre digo no final dos nossos vídeos aqui no canal, aqui no Instagram, nós nunca sabemos de tudo. As nossas experiências é dentro do que nós vivenciamos. Então, se os senhores possuem alguma experiência ou algum conhecimento a agregar ou a corrigir
perante tudo que eu falei, não hesitem, podem ficar à vontade, me corrijam aqui embaixo. Eu estou à disposição para conversar também, para trocar uma ideia. E assim a gente vai tocando o barco, tá bom? Até mais, fiquem com Deus e até a próxima prosa.